é a chave da imortalidade. Como assim? É como você não morrer. Existe sim na Bíblia uma forma de você não morrer mais. Não morrer, eu digo morrer fisicamente mesmo, né? O corpo, não morrer. Certo? É muito impressionante, muitas coisas vão ser abertas, né? Vai ser aberta aqui uma nova chave de compreensão na sua cabeça. Fica aí comigo. Vamos lá. A Bíblia diz que houveram 2 personagens na Bíblia que não morreram. Foi Enoque, que a Bíblia diz que ele andou com Deus e por isso não morreu, e Elias, que foi arrebatado, né, num redemoinho de fogo. Veio um redemoinho de fogo, depois veio uma carruagem, né, com cavalos de fogo, e aí levaram Elias. Por que esses 2 homens não morreram? A Bíblia diz assim, ó, o salário do pecado é a morte, todos pecaram e por isso todos vão morrer. Então o que é que causa a morte dos seres humanos? Do ser humano é os nossos pecados. Jesus e também o apóstolo Paulo disseram assim, ó, vós já estáis mortos nos vossos pecados. O pecado é o que causa a morte, né? Se Adão não tivesse pecado, até hoje ele estaria vivo. Mas tudo isso é muito mais profundo. A Bíblia diz que o aguilhão da morte, o apóstolo Paulo falando, né, o aguilhão da morte é o pecado. O que é um aguilhão? Um aguilhão é o seguinte, antigamente quando os homens eles conduziam uma boiada, eles tinham uma vara bem grande com uma ponta de ferro afiada na ponta. Quando o gado ia saindo ali da boiada, o homem que estava provavelmente montado a cavalo ia lá e espetava o animal para ele voltar para o meio do rebanho. Isso é um aguilhão, certo? Então, é uma vara com uma ponta. O aguilhão da morte é o pecado, certo? Então, e a Bíblia diz que o império da morte estava com Satanás. Né? O Satanás ele tem o domínio do império da morte. E como é que ele domina o império da morte? Através do pecado. Como assim? Através do aguilhão do pecado. Então, como é que Satanás age? Imagina que a raça humana, não é como se fossem ovelhas, como se fossem animais, gados indo para o matadouro. E Satanás fica com um aguilhão, uma vara com uma ponta afiada, guiando essas pessoas. Quando alguém tenta sair do meio da boiada que caminha para a morte, ele vai ali com o aguilhão que é o pecado e traz a pessoa de volta. Então, Satanás, ele e os seus demônios, com as tentações, não é? Ele fica ali conduzindo a raça humana no pecado, para que todos morram. Se você conseguir andar em santidade, não é? A Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele pagou o preço pelos nossos pecados e que agora a chave da morte e do inferno está com Jesus. O que é que isso quer dizer? Que Jesus desfez na cruz o império e o poder da morte, o aguilhão do pecado. Todo aquele que está em Jesus Cristo, todo aquele que está em Jesus, o aguilhão, né? O aguilhão da morte não tem mais poder sobre ele, o pecado já não exerce mais poder, né? Ele já não é mais tentado com tanta força. Aquele que está em Cristo, ele consegue resistir pela graça mais ao pecado. E se essa pessoa que está em Cristo, ela se santificar, certo? É uma decisão, né? O nosso cérebro trabalha por recompensa. Se você considera que comer chocolate tem uma recompensa melhor do que comer fruta, você vai comer chocolate, né? Fazendo dieta ou não. Se você considera que viver eternamente ou que não morrer é uma recompensa maior do que ali o prazerzinho que o pecado vai te dar, você vai viver em santidade. Se você tomar a decisão de se consagrar e viver em santidade, certo? Plena, santidade plena, assim como Enoque ou Elias conseguiram, você não vai morrer. Deus vai dar ordem, vai vir um anjo, vai buscar você na terra, vai levar você para o céu, o seu corpo carnal vai ser transformado e você não vai morrer. Só que, né, tudo isso é muito mais profundo, porque quando Jesus fala, vós já estáis mortos nos vossos pecados, para Deus, né, a morte física não importa. Para Deus, a verdadeira morte é o que ele chama de segunda morte, que é a morte espiritual, que é ser condenado ao inferno e ficar lá para sempre, distante da criação, da graça de Deus, do amor de Deus, distante de Deus. Essa é a morte, é o que a Bíblia chama de morte eterna, é ser separado da vida de Deus, né? Isso é muito mais profundo. E a vida eterna é estar eternamente na vida com Deus, certo? E a santidade, ela é muito mais poderosa.
A Bíblia diz que quando Deus criou Adão, Deus falou: você vai dominar sobre todas as coisas, a natureza, os animais, tudo se sujeita ao homem. Quando o homem pecou, ele perdeu essa autoridade de sujeição, né, da natureza e de tudo. E existem alguns casos na Bíblia em que homens que se santificaram demais, não é, eles assumiram a autoridade. Por exemplo, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, os leões não comeram Daniel, porque Daniel era santo. Então, os animais se sujeitaram à autoridade de Daniel. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo, o fogo não os consumiu porque eles estavam santos. Quando você busca a santidade de Deus, a natureza, os animais, tudo começa a se sujeitar a você de novo, porque reconhece em você a autoridade de Deus. Então, se você quer ter autoridade sobre o mundo, sobre os demônios, sobre a natureza, sobre todas as coisas, o caminho é a santidade, e a santidade te dá até autoridade sobre a morte. Tá certo? Você quer viver para sempre? Você quer ter autoridade sobre todas as coisas? Santidade em Deus. Essa é a sacada. Fica na paz, até a próxima.